The Beginning After the End, capítulo 467, Uma visão impossível. Lyra Drade fez uma pausa na corrida de uma tarefa para outra, respirando fundo e fortificando. O sol pairava sobre as montanhas a oeste, os seus últimos raios ainda quentes. A brisa quase constante que soprava pelo deserto havia diminuído, diminuindo a fina nuvem de cinzas que sempre pairava no ar. Foi um dia perfeitamente agradável, mas mesmo assim achei quase doloroso relaxar, o esforço contrariando o desejo do meu corpo de continuar a riscar itens da minha lista o mais rápido possível. Meus deveres me levaram de uma emergência menor para outra por 2 dias seguidos, e eu não tive nem mesmo um breve adiamento no que pareceram horas. Fechando os olhos, virei o rosto em direção ao sol, deixando seu calor tocar meu rosto. Um arrepio percorreu meu corpo, tensão acumulada, buscando uma liberação. Senti meus lábios se curvarem em um sorriso. Isso é ser um líder. Isso é o que eu poderia ter feito durante toda a minha vida, se ao menos soubesse ser admirado, respeitado e até mesmo, ouso dizer, amado. Era viciante, ainda mais do que a escalada constante por poder e autoridade havia sido antes. Observar Cerise trabalhar ao lado dela enquanto ajudávamos nosso pessoal a aceitar suas novas vidas, foi uma satisfação que eu nunca tinha entendido antes. Isso me deu esperança. Também, talvez mais do que qualquer outra coisa, fiquei feliz por Arthur Levin não ter me matado em Etistim. Eu não pude deixar de me questionar no começo, mas agora, estava claro que eu havia tomado a decisão correta. Ao deixar o sol beijar minha pele, senti a sensação aguda de olhos queimando em minhas costas. Deixando meus olhos se abrirem, lentamente me virei e procurei pelo observador. Ele não foi difícil de localizar. Um garoto magro de óculos estava sentado na beira de uma cama de fazenda, agora olhando fixamente para os joelhos. Lentamente, ele tentou dar uma olhada rápida para cima, me pegou olhando para ele, ficou vermelho e olhou fixamente para o chão. Com a curiosidade despertada, fui na direção do menino, meus movimentos sem pressa de uma forma que eu já não estava acostumada. Eu me senti um pouco mal ao vê-lo começar a entrar em pânico, provavelmente temendo uma bronca ou algo pior. Ele era um dos recém-chegados, mas eu não o conhecia nem a que sangue ele pertencia. Pela tensão com que ele se comportava e pelo fato de estar isolado enquanto todos os outros trabalhavam duro, suspeitei que ele estivesse aqui sozinho, talvez até mesmo um residente de classe baixa do segundo nível das Relictombs que escapou durante o êxodo de Cerise. Fiquei de pé sobre ele, com os braços cruzados e os lábios ligeiramente franzidos. Eu fiz mal a você, garoto? Perguntei. Você está olhando como se tivesse feito um juramento de sangue de vingança contra mim, inclinando ligeiramente a cabeça, acrescentei. Considerando tudo, suponho que isso seja possível. Ele se encolheu, olhou para mim, desviou o olhar, olhou para trás novamente, depois puxou as pernas até o peito e pareceu encolher. Eu relaxei, suavizando minha expressão e postura. À vontade, criança. Eu só queria arrancar um pouco de bom humor de você. Por que não começamos de novo? Tenho certeza que você já sabe meu nome, mas sou Lyra. Quem é você? Ele mordeu o interior do lábio, as engrenagens giratórias de seus pensamentos visíveis em seus olhos. Então finalmente ficou de pé e fez uma reverência. Sinto muito, servidora Lyra do Igblod Drade. Eu não queria olhar. Eu só. Ele engoliu em seco. Eu sou Seth, do Igblod Milviev. Rolei o nome, procurando por qualquer conexão com ele. Fiquei um pouco surpreso ao ouvi-lo se autodenominar um sangue elevado, mas menos porque eu não sabia nada sobre o nome. Onde está o resto do seu sangue então? Eu perguntei, ansioso para garantir que os sangues não fossem separados enquanto eles fossem realocados para longe do pequeno povoado onde haviam chegado, que não poderia sustentar todos eles. O rosto do menino afundou e eu percebi a verdade. Você está sozinho, então? Perguntei. Seu sangue foi perdido na guerra? Ele assentiu, num movimento muito leve e nervoso, depois afundou de volta na borda de madeira do canteiro elevado da fazenda.
Eles foram todos mortos. Aqui ele acenou com a mão para as cinzas além da pequena aldeia. Sangue elevado recentemente por causa de algo que minha irmã fez na guerra. E então apagado, sem mais nem menos. Sentei-me ao lado dele, considerando minhas palavras cuidadosamente. Você nunca se sentiu um sangue nobre, não é? Ele balançou sua cabeça. Na verdade. Os outros na academia, bem, eles não me trataram como se eu fosse igual a eles. Não até. Ele engoliu em seco. Não até o professor Gray. Arthur, eu disse, lembrando pouco que aprendi sobre o tempo em que Arthur Levin esteve escondido em Aláquia. Você é um dos alunos dele, então. Foi por isso que você veio para Dikaten. Para seguir seu mentor. Não. Ele disse, muito rapidamente. Empalidecendo, ele olhou para mim pelo canto do olho. Quero dizer, eu simplesmente não tinha outro lugar para ir. A ceifadora Ceres queria saber mais sobre minhas auto-outorgas, eu e meu amigo, e eu apenas pensei, bem, talvez pelo menos aqui eu pudesse fazer alguma coisa. Ele encolheu os ombros, impotente. Eu não pensei que poderia voltar para a casa do meu sangue ou para a academia. Não depois de tudo. Apertei meus lábios em um sorriso tenso, sem dizer mais nada. Era evidente que o menino precisava conversar e eu estava preparado para permitir. Pelo menos, com o pouco tempo que tinha de sobra. Ele pulou novamente e deu alguns passos para longe, de frente para o deserto cinzento ao norte. Por que Circe teve que morrer só por isso? Ele perguntou. Ela morreu mapeando um caminho, foi o que nos disseram. Mas agora olhe para isso. Ela morreu por nada. O nome se instalou em minha mente, trazendo de volta um relatório recebido há muito tempo. Um grande número de sentinelas foi encarregado de traçar um caminho através das florestas encantadas dos elfos, e foi uma jovem e talentosa sentinela chamada Circe do Sangue nomeado Milvieve que finalmente teve sucesso onde seus pares falharam. Muitos morreram desnecessariamente nesta guerra, eu disse, ainda sentado. Os Azuras são descuidados com vidas inferiores. Mas, talvez, fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem. Talvez suas mortes não tenham sido em vão se nos mostrarem que o mundo precisa mudar. Se eles nos motivarem a fazer essa mesma mudança. Essa me parece uma causa mais digna pela qual lutar. O menino não respondeu e minha atenção foi atraída para uma figura que se aproximava. Os ombros largos e o couro cabeludo raspado de Anvald of Namedblood de torpor eram óbvios mesmo à distância. Levantei-me e me espreguicei, sentindo o meu breve alívio chegando ao fim. Eu precisaria da ajuda de um jovem mago motivado, eu disse, apoiando levemente a mão no ombro do garoto. Se você estiver disposto. E tenho certeza de que encontraremos tempo para você continuar ajudando Ceres em sua pesquisa também. Ele olhou para mim, com os olhos arregalados e lacrimejantes. Limpando a garganta, ele tirou os óculos e passou as costas do braço no rosto. Claro, disse ele, atrapalhando-se com as lentes grossas sobre os olhos. Anvald parou a vários metros de distância, parecendo sombrio. Lady Ceres solicitou sua presença, Lyra. Não me incomodei em perguntar do que se tratava. O fato de Ceres estar me solicitando significava que tinha a ver com algum conflito entre os recém-chegados e os soldados alacrianos que foram enviados para Elenoir Vastes pelo regente Levin. Venha então, assistente, eu disse, apenas um pouco levianamente. Embora eu não tenha olhado para trás, ouvi os passos hesitantes de Seth atrás de mim. O que foi agora, Anvald? Alguma construção nova interrompendo a visão que um velho sangue nobre tinha dos intermináveis desertos de cinzas? Anvald bufou. É melhor eu não alterar sua visão sobre o assunto. Curioso, segui o ascendente em silêncio até chegarmos à porta aberta do salão de reuniões da aldeia, um prédio pequeno e descuidado que havíamos deixado vazio para reuniões e coisas assim, só para fazer as coisas parecerem um pouco mais intrometidas. Anvald deu um passo para o lado e acenou para que eu entrasse. Quando entrei, meus olhos levaram um momento para se acostumar à luz fraca, mas comecei a entender o que parecia ser uma longa discussão.
Sangrento Vasseri não tem posição para reivindicar a autoridade sobre os soldados Igblood Ainsworth, dizia a voz forte de um homem mais velho. Temos pouco sobrando. Não permitirei que eles sejam atraídos para outras tarefas quando deveriam proteger a mim, minha esposa e meu herdeiro, entendeu? Depois de tudo o que fizemos por este movimento, de tudo o que sacrificamos, para agora sermos solicitados a dobrar os joelhos para isso. Apertei os olhos ligeiramente e meus olhos se ajustaram o suficiente para ver Baldur Vasseri tentando e não conseguindo não revirar os olhos. Eu não estou, com certeza, ceifadora Ceres, você pode ver que estou apenas tentando. Mais uma vez, gostaria de lembrar a todos que a estação de sangue não tem peso algum nesta nova nação de Alacrianos, interrompeu Corbett, do Igblood de Noir. Não, apenas Corbett de Noir, lembrei a mim mesmo, o pensamento reforçado pelas próprias palavras do homem. Há 2 dias, todos concordamos em avançar como iguais, finalizou. Mudei-me para flanquear Baldur, com quem trabalhei de perto desde que esta prisão que virou refúgio foi formada para os soldados alacrianos. O próprio Arthur encarregou Baldur de reunir os primeiros alacrianos dos exércitos ao redor de Blackband e guiá-los para o deserto. Set não o seguiu, mas permaneceu próximo à porta. As sobrancelhas de Ceres levantaram-se ligeiramente enquanto ela se dirigia à minha chegada. Alguns dos que vieram comigo questionaram a liderança de Baldur Vasseri, Lyra. Acredito que Hector sugeriu aqui que um primo de 2º nível de um sangue superior de 2º nível não tinha o direito de dar ordens a sangues elevados tão potentes como Frost e Ainsworth. Ocorre-me que este seja, talvez, exatamente o momento certo para ver alguma prova deste nosso novo conceito social, em que a pureza do sangue de alguém, conforme determinado pelo Vritra, não é de facto o fim de tudo. Valer a pena. Balancei a cabeça em compreensão. Os líderes desta sociedade devem ser pessoas que conquistaram o direito através da ação, que os seus pares consideram líderes de bom grado, com aceitação, esperança e, acima de tudo, confiança. Baldur Vasseri tem sido esse líder aqui. Foi ele quem lançou as bases para os primeiros acampamentos, reunindo os restos derrotados, desanimados e furiosos do exército alacriano e impedindo-os de implodir por tempo suficiente para formar um oleoduto para comida e água, bem como construir um punhado de estruturas em ruínas para evitar que o sol usasse. Encontrei os olhos daqueles ao meu redor. Hector Ainsworth, Laces em Aert, Corbett de Noir, um mago chamado Dom Planesrunner que trabalhava em estreita colaboração com Baldur, e o próprio Baldur, que se virou para me dar um sorriso fraco. Durante toda a sua vida, vocês mantiveram escudos de preocupação e paranoia, considerando as implicações até mesmo das menores interações com outros sangues superiores, enquanto lutavam para abrir espaço para si mesmos e para seus sangues, suas famílias, no meio da interminável, alimentando o frenesi que era a política alacriana. Agora é a hora de baixar esses escudos, senhores. Você não está mais disputando uma posição entre seus pares, mas trabalhando para garantir nossa sobrevivência coletiva, finalizei. Lancei um olhar para Ceres para avaliar sua reação, um movimento reflexivo que não pude evitar, apesar da mensagem que acabei de entregar aos outros. Levaríamos mais do que alguns dias para deixar de lado uma vida inteira de hierarquia. Hector Ainsworth cruzou os braços e desviou o olhar. Lars parecia seguir as dicas de Hector, enquanto Corbett de Noir tinha a aparência de alguém ansioso e profundamente cansado. Udon e Baldur, ambos soldados que não estavam acostumados com esse tipo de política, remexeram-se desconfortavelmente. Talvez pudéssemos levar essa conversa para a aldeia, sugeri, indo em direção à porta. Fiz um gesto para que Seth passasse na minha frente. Há outros que eu gostaria de apresentar a vocês, líderes entre as pessoas daqui. Não em virtude de sua posição militar ou linhagem, mas por seu trabalho duro, talento e alto sacrifício. Embora a atenção ainda fosse clara, especialmente por parte de Hector, todos seguiram Seth e eu para o sol. Nossos magos com runas do tipo afinidade com a terra têm sido inestimáveis, eu disse, apontando para o prédio que acabamos de deixar. Junto com um punhado de magos nos ermos que tinham experiência anterior com construção e conjuração de edifícios.
Talvez você não reconheça isso agora, mas o simples ato de construir algumas casas foi completamente essencial para o nosso sucesso aqui, e devemos muito àqueles que foram fundamentais no processo. Hector, Lacy e Corbett examinaram a estrutura sem entusiasmo, claramente não fascinados pela explicação. Eu tinha que admitir que o edifício simples e quadrado, formado por tijolos cinzentos feitos de cinzas, sustentado por madeiras das clareiras das bestas e coberto com telhas onduladas e entrelaçadas de argila incolor, não pintava um quadro idílico, especialmente para aqueles que vinham de grandes cidades. Mansões projetadas pelos melhores arquitetos e imbues de alacrianos, mas a função, neste caso, era muitas vezes mais importante que a forma. No final, eu só esperava que eles vissem o propósito das estruturas e a importância das pessoas por trás delas. Depois de lhes dar um momento para examinarem o prédio, eu os levei a um pedaço de terra agrícola próximo, apresentando-os ao irmão de Bon, Idir, um soldado anteriormente estacionado em Chirus que agora era um dos nossos cultivadores mais competentes de solo fértil, trazido do Clareiras das Bestas. Um exército inteiro à nossa disposição, e ainda assim sofremos pela falta de construtores e agricultores, murmurou Lars para Hector. Pelo contrário, repreendi, temos ambos mais do que o suficiente. Eles só lhes falta treinamento e prática. Felizmente, muito disso está disponível para qualquer pessoa disposta a tentar algo novo. Lars se mexeu desconfortavelmente e pigarreou, mas aparentemente não tinha mais nada a dizer. Foi quando nos afastamos do terreno agrícola que algo mudou no ar. Cerise percebeu isso primeiro, sua cabeça virando para o sul. Silhit, que a flanqueava como uma sombra, mudou rapidamente para uma postura defensiva na frente dela. Segui a linha de seus olhares sérios para as árvores das clareiras das bestas. Um instante depois, isso também me atingiu. Uma assinatura de mana intensamente potente, acompanhada por uma intenção desesperadamente esmagadora, estava correndo em nossa direção, voando sobre o emaranhado selvagem da floresta e ficando mais forte a cada momento. Uma onda percorreu os magos reunidos, apagando todos os pensamentos sobre a conversa que estávamos tendo. Mas não fomos apenas alguns de nós presentes. Idir e 3 outros cuidavam das terras agrícolas, enquanto dezenas de alacrianos perambulavam, alguns carregando madeira para novas construções, outros baldes de água, alguns apenas vagando, sem saber o que fazer. Perto dali, um punhado de crianças estava sentada com uma garota de cabelo curto e dourado enquanto ela lhes ensinava magia. Todos eles sentiram isso. Ao meu lado, Setmilviev agarrou minha manga, com as mãos tremendo. À medida que a pressão aumentava, alguns não conseguiam evitar recuar, cambaleando com o peso mesmo àquela distância. Outros, fiquei preocupado ao ver, tropeçavam em direção à assinatura, de queixo caído e rostos expectantes, quase reverentes. Esperançoso. Tolos, pensei distraidamente, minha própria voz interna distante e calma, como se minha mente já tivesse se afastado do poder que se aproximava. Cerise entrou em ação, assumindo o comando e emitindo ordens. A Isvort, Denoir, comecem a coletar o sangue. Garanta que as pessoas permaneçam juntas, mantenham a ordem, não permitam que o pânico tome conta do nosso número. Aqueles que já estão se preparando para sair da aldeia, ponham-nos em movimento. Vasseri, organiza uma retirada para o deserto. Qualquer um que permanecer aqui pode ser um perigo para nós ou para eles próprios. Dive da vila a leste e a oeste, em direção às próximas cidades da fila. Ir. Dei alguns passos à frente, puxando Seth comigo enquanto olhava para as árvores em busca da fonte da assinatura. Pronto, eu disse, embora tenha saído apenas como um sussurro. Uma criatura alada, enorme e negra no céu noturno, apareceu voando baixo sobre as árvores. Em segundos, ele estava girando acima de nós, um grito áspero saindo de sua enorme bocarra. Minha mente vacilou. Um Vritra, em seu estado totalmente transformado. Ver um basilisco voando nos céus dedicatem, tal coisa nunca tinha sido vista em Elacria na minha vida. Ver um aqui, agora, parecia o cúmulo da impossibilidade.
Tudo que eu conseguia pensar era que a fuga de seres das Relictombes finalmente levou a Grona a tomar medidas extremas e acabar com nossa nação incipiente de soldados e rebeldes. Com a rapidez da queda de uma pedra de catapulta, o basilisco desceu, aterrissando parcialmente em um dos canteiros da fazenda, suas patas em forma de garras agitando o solo, destruindo as colheitas e fazendo os agricultores se esparramarem, seus gritos quase perdidos no barulho do enorme asas batendo contra o ar quente do fim da tarde. Seth tropeçou e caiu para trás, mas eu não conseguia desviar o olhar da visão do basilisco na minha frente. Mesmo com meu medo, foi realmente um espetáculo para ser visto. Seu corpo era um único e longo tronco serpentino, revestido de escamas pretas e forrado de espinhos desde a ponta da cauda em forma de chicote até a base do pescoço grosso. 6 membros poderosos projetavam-se do longo corpo, cada um terminando em uma garra com garras semelhantes a foices, e 4 asas finas e coriáceas cresciam acima dos membros anteriores, agora enroladas em torno do corpo contorcido do basilisco como um escudo protetor. A cabeça reptiliana estalou de um lado para o outro, olhando carrancudo para a aldeia, sua boca abrindo e fechando para revelar o vazio escuro de sua garganta, o estalo que o acompanha rasgando o ar como o estilhaçar de uma pedra, o cheiro de carne crua e enxofre fazendo meu estômago agitar. Sua cauda balançava para frente e para trás, estilhaçando uma árvore seca e ceifando as cabeças das crianças paralisadas. Seus olhos vermelhos ardentes, 4 de cada lado do rosto alongado, examinavam cada pessoa presente. Como se fosse decidir qual de nós devorar primeiro, não pude deixar de pensar. Mas a aura do basilisco era frenética e punitiva, atingindo-nos como a maré que sobe numa manhã tempestuosa. Foi descontrolado e selvagem, não a intenção armada de um ser maior, mas uma manifestação indomável de terror abjeto. Foi difícil conceber, especialmente com o peso que me esmagava no chão. As ordens de Ceres não sobreviveram à súbita aterrissagem do basilisco, e eu não conseguia mais perceber a diferença entre reverência e horror nos rostos das pessoas ao meu redor. Todos estavam congelados, cada par de olhos fixos no Azura. Ninguém se mexeu. Ninguém, exceto Ceres, que avançou, de alguma forma inflexível pela pressão. A cabeça reptiliana, grande o suficiente para engolir 10 lacers em um único golpe, virou-se, todos os 8 olhos focados nela. Foi-se sua voz era como as lâminas de uma serra rasgando madeira dura e cortando o metal sob um vento de furacão. Mesmo Ceres não conseguiu disfarçar totalmente seu medo ao enfrentar o basilisco, sua postura muito rígida, seu queixo erguido muito alto. Soberano Oludari Vritra, senti meu estômago apertar dolorosamente. Não qualquer basilisco, mas os soberanos de Truácia. Eu o conheci antes, mas não reconheci sua mana nesta forma. Mas não foi isso que me fez sentir à beira da doença. Não havia razão para um soberano aparecer em Dikaten. O alto soberano não teria enviado Oludari para nos extinguir, nem Oludari teria decidido assumir tal tarefa ele mesmo. Simplesmente não era assim que as coisas eram feitas. Os soberanos quase nunca deixaram seus próprios domínios. Eles eram paranoicos e possessivos, sempre vigilantes e cautelosos. Com Oludari sendo o último dos soberanos, ele deveria ter tomado todas as precauções contra o último dos soberanos fugindo para Dikaten. O que isso significa? Eu me perguntei, lutando para manter o bom senso. Ele começou a se transformar, encolhendo à medida que os membros poderosos se transformavam em braços e pernas, o corpo serpentino ascendendo à forma ereta de um homem. Asas caíram atrás de suas costas curvadas, tornando-se parte dos mantos de batalha escuros agarrados ao seu corpo magro. O rosto pontudo e aberto se achatou até que o rosto pálido de Oludari se tornou reconhecível, seus olhos de rubi olhando para nós, 2 chifres em espiral apontando para o céu acima deles. Oludari, nas 2 ocasiões em que o testemunhei pessoalmente, mostrou-se impassível e concentrado. Agora, havia uma selvageria maníaca em seus olhos que eu não poderia imaginar ver em um Azura, e seu rosto estava contorcido por um medo tão palpável e inesperado que era difícil olhar, pois vê-lo me fez querer fugir.
para os resíduos e nunca olhar para trás. O Ludari avançou e eu não pude deixar de tropeçar, incapaz de manter a compostura. Meus sentidos me abandonaram enquanto eu lutava para entender o que estava vendo. Parecia, aos meus olhos, que o soberano se jogou aos pés de Ceres, suas mãos pálidas e trêmulas agarrando as pernas de suas vestes. Palavras balidas saíram de sua garganta e entre seus dentes, minha mente entrelaçando seu significado com toda a eficiência de um ovo cozido. Foi-se Ceres, a última, eu sou a última, vai me matar também, eu simplesmente sei disso. Você deve me ajudar. Fugir, voltar para Epiotos, mas não consigo. O portal, a fenda, posso sentir, mas não consigo encontrar. Você deve me ajudar, eu ordeno. Por favor?